Deus, meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio
nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas desse mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Nada nos separa do grande amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, o Senhor, Rei da terra e céus. Nem perigo, nem espada, fome ou perseguição, os problemas desse mundo jamais nos destruirão. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Somos vencedores, pois Jesus por nós venceu, e completa a vitória teremos lá nos céus. Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Queridos amigos, de perto, de longe, querida congregação da Redenção e também congregação Sião, ambas aqui de Pelotas, que integram a nossa paróquia. Chamamos a todos vocês bem-vindos a mais um momento de culto. Com alegria nós queremos hoje adorar ao nosso Deus, agradecidos pelas bênçãos que Ele tem nos concedido e também desejosos do seu amparo e condução. O tema do nosso culto de hoje é crer para ver. Em alguns instantes nós vamos meditar, especialmente neste tema, à luz dos acontecimentos que ocorreram logo após a ressurreição do Salvador Jesus. Com estas palavras, chamamos a todos bem-vindos e queremos iniciar o nosso culto com a primeira canção que segue. Queremos seguir o nosso culto ao nosso Deus, declarando em quem nós cultuamos com as palavras da declaração trinitária, com a invocação.
Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Momento do nosso culto onde nós queremos achegar diante de Deus e entregar a Ele aquilo que nós temos para oferecer, os nossos pecados. E de forma humilde e com arrependimento sincero, convido a todos para que confessemos juntos os nossos pecados a Deus, cantando o hino que segue. Tendo confessado os nossos pecados a Deus, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve misericórdia e compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Fiquemos em paz, porque Jesus perdoou todos os nossos pecados. Concede, ó Senhor, a todos nós. Amém. Perdoados por nosso Deus, queremos seguir com o nosso culto, conforme o introito do dia, palavras do Salmo 116, versículo 1 até o versículo 14, e eu convido vocês para abrirem as suas Bíblias em casa e acompanhar conosco esta leitura, conforme o Salmo 116, 1 até o 14. Lemos assim: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós.
O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro, continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Até aqui as palavras do introito do dia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Queremos seguir com a primeira leitura após o introito. Leitura esta conforme a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 17 até o versículo 25. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 17 até o 25. Revela para nós a palavra de Deus. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Até aqui as palavras do apóstolo Pedro. Queremos dar continuidade ao nosso culto com o hino que segue. Graças dou por esta vida, pelo bem
Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Queremos neste momento ouvir a leitura do Santo Evangelho, conforme o evangelista Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35. Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35. Diz para nós a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas.
Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Neste Senhor que caminha com aqueles discípulos lá na estrada, no caminho a Emaús, que caminha conosco hoje também, queremos confessar a nossa fé cristã nesse Senhor, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação para a nossa mensagem, convido a todos para que cantemos junto o hino que segue. Meu Jesus, não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer. Meu Jesus, não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor, me conforta o meu Senhor. Meu Jesus, não deixarei, perseguido pelo mundo. Mesmo assim não temerei, resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro Imaculado. No
o seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei na minha hora derradeira, os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado, isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado, e Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Prezados em Cristo Jesus, queridos amigos, crer para ver. Que Deus Espírito Santo nos conduza, nos oriente ao meditarmos sobre este tema no culto de hoje. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos e irmãs na fé, o culto do último final de semana nos apresentou a história de Tomé e a sua aparente incredulidade. Uma postura que poderia ser resumida na seguinte frase: ver para crer. Era o que Tomé esperava naquele momento. Não que houvesse perdido a fé, mas com a necessidade humana de personificar, de tornar físico aquilo que não necessariamente pode ser visto. O texto do Evangelho de hoje nos mostra um outro viés, nos mostra o outro lado da moeda. Dois discípulos que caminham na direção de um povoado chamado Emaús e que partem não do ver, mas do crer. Crer para ver. O grande problema é que os discípulos não compreendem a logística empregada por Jesus. Isso fica bem claro quando nós olhamos a maneira como eles abordam a questão. Afinal de contas, crer para ver é algo que parte da promessa de Deus. Vejamos as palavras do evangelista Lucas, capítulo 24, versículos 18 a 21. Jesus passa a caminhar com os discípulos e os questiona a respeito do que vinham conversando. De repente, Cleopas lhe declara: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou Jesus. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Ora, queridos amigos, as palavras, tanto de Cleopas como também do seu companheiro, que se dirigiam para Emaús, evidenciam que eles conheciam a promessa de Cristo
e que também já tinham tido contato com o testemunho das mulheres que haviam ido até o sepulcro e também o testemunho de Pedro e João, que também haviam corrido até lá, mas que encontraram uma sepultura vazia e nada mais. Todos estes acontecimentos causaram espanto naqueles homens. Em quem acreditar? Nas mulheres que viram o túmulo vazio e conversaram com anjos que lhes falaram da ressurreição do Salvador? Ou acreditar na visão dos dois discípulos, Pedro e João, que somente viram a tumba vazia e nada mais? Em quem crer? A palavra porém, que aparece no versículo 21, nos traz um indicativo. Esta palavra é bastante interessante porque lembra que os discípulos, como disse antes, tinham acesso à promessa feita por Cristo. Promessa esta evidente lá no capítulo 18 de Lucas, versículos 31 e 33, quando Jesus falou: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Vejam, aqueles dois homens estavam firmados nessa promessa e dela não se afastaram, pois o testemunho das mulheres e dos discípulos reavivavam esta promessa. Uma promessa que nascera do próprio Deus, mas que nos traz dificuldades na sua compreensão. Afinal de contas, nós somos ansiosos, temos dificuldade com os prazos de Deus. Vivemos um tempo agora em que temos dificuldade com os prazos. Quando este tempo de isolamento vai acabar? Quando tudo isto irá passar? Isto tem gerado ansiedade em muitos de nós. Tem gerado profundas preocupações em nossas vidas. No entanto, Deus com sua promessa acalma nossos corações, porque Ele conduz todos os nossos passos aqui. É por isso que o crer para ver resulta na prática da fé. É isto que fica bem evidente nas palavras do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 1, versículo 22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Vejam, queridos amigos, estas palavras de Pedro estão encaixadas dentro de um trecho da sua primeira carta, onde ele faz um balanço, um contraste entre estar cheios de Cristo e estar sem Cristo. Quando Pedro fala em estar sem Cristo, ele lembra que esta vida sem Cristo está caracterizada por 3 elementos. Primeiro, é uma vida de ignorância. Afinal de contas, o ser humano natural crê que é impossível conhecer a Deus. E também que ele, enquanto ser humano, não pode crer nas promessas de Deus, porque ele não teria nenhum interesse no ser humano nem no universo. Em outras palavras, Deus seria mistério e poder, mas nunca seria amor. O segundo aspecto de uma vida sem Cristo é uma vida que é dominada pelo desejo. Afinal de contas, a carnalidade humana está em destaque. E nós vivemos num mundo dominado pelo propósito de encontrar novos e mais meios de sustentar os nossos desejos, humanamente falando.
Vivemos em uma civilização dominada pelo desejo desenfreado, em todas as áreas da vida. Terceira característica de uma vida sem Deus é uma vida caracterizada pela futilidade. Pois quando não se tem nada pelo que viver, o presente se torna descartável e o morrer algo natural, frio, pois não há nada depois disso. Talvez este aspecto da futilidade e também do desejo estejamos vivendo nestes dias em que o nosso comércio, especialmente aqui na cidade de Pelotas, tem sido liberado. Muitas pessoas estão indo às compras não por necessidade, mas talvez por desejo, satisfazer suas vontades, né? E até num aspecto de futilidade. No entanto, a ênfase de Pedro aqui não é a vida sem Cristo, mas a vida com Cristo. E quando Pedro fala da vida com Cristo, a vida cheia de Cristo, ele está falando de uma vida de obediência e santidade, onde sabemos que a vida que aqui vivemos não é uma vida somente de privilégios, mas é também uma vida com responsabilidades, e grandes responsabilidades. Uma vida de reverência, onde lembramos que estamos sempre na presença do Senhor. Essa realidade nos direciona para que manifestemos que estamos cheios de Cristo, ao vivermos um amor sincero e constante a Deus e aos nossos irmãos. É nesse sentido que Paulo fala da purificação pela obediência à verdade e do amor vivido pelos irmãos na fé. Isso só é possível para quem está cheio de Cristo. É por isso, queridos amigos, que crer para ver é algo que nos motiva ao encontro com Deus e ao reencontro com o próximo. Diz o salmista no Salmo 116, versículo 14: na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Esta vida cheia de Cristo, queridos amigos, é que nos motiva ao encontro com Deus e ao reencontro com o próximo. Este é o sentimento carregado nas palavras do Salmo 116. Um salmo que é um hino de ação de graças e gratidão por tudo que Deus fez, faz e fará pelo seu povo. Esse salmo foi escrito num tom mais individual, mas também é considerado uma confissão de fé e louvor pessoal no meio de um cenário de libertação do cativeiro. Segundo alguns estudiosos bíblicos, este salmo ele foi escrito num contexto de libertação do cativeiro babilônico, que foi quando o povo de Israel foi levado, parte dele, foi levado como reféns, como escravos, cativos para a Babilônia. Ora, não estamos nós um pouco reféns neste período de pandemia? Não estamos nós numa espécie de cativeiro também? Eu acredito que sim. Afinal de contas, estamos privados de muitas coisas. Alguns estão entrincheirados, presos em casa. Outros têm que ir ganhar o seu pão, manter aquelas atividades essenciais, arriscando-se, vivendo também uma espécie de cativeiro. No entanto, a motivação que levou o salmista a escrever foi a alegria de saber que Deus lhe reservaria momentos para o encontro com Deus e para reencontrar aqueles a quem ele amava. Ora, fisicamente, nos falta o contato com o próximo. Eu imagino que muitos de vocês que nos acompanham gostariam de estar reunidos na igreja, aqui conosco. Talvez muitos de vocês gostariam de dar um abraço em irmãos na fé e talvez até na própria família, que não podem, neste momento, receber este abraço. No entanto,
podemos nós, neste momento, celebrar o encontro com um Deus que não nos abandona pela fé em Cristo e reservar-nos para dar um abraço bem apertado naqueles a quem amamos daqui a algum tempo, conforme Deus assim programar. Queridos irmãos e irmãs, crer para ver. Os discípulos no caminho de Emaús criam na promessa de Jesus e, apesar de sua limitação humana em vê-la inicialmente, desfrutaram da misericórdia do Salvador. Como eles, também cremos que Deus, por causa de Cristo, que deu sua vida por nós, nos concederá a salvação eterna. Creiamos também nos cuidados que o Senhor tem conosco, de não nos abandonar sob circunstância nenhuma nestes tempos de pandemia. Creiamos que a seu tempo e a seu modo, Ele há de nos guiar enquanto humanidade para enfrentarmos e passarmos por esta doença amparados por Ele. Que assim seja. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Queremos seguir com o nosso culto virtual, cantando do Inário Luterano o hino 106. Sei que vive o Redentor, sobre a morte é vencedor. Ele aqui na cruz morreu, reina em glória lá no céu. Junto ao Pai em grande amor, intercede a meu favor. Quer em tudo me guiar, do pecado me guardar. E livrando de temor, alivia minha dor, concedendo vida e paz, alegria lento traz. Em Jesus seguro estou, pois da morte me livrou. Minha vida aqui darei, a servir meu Deus e Rei. Queremos neste momento seguir com o nosso culto, momento da oração geral da igreja, onde queremos lembrar dos aniversariantes da semana que completaram ou completará mais um ano de vida por graça e misericórdia do nosso Deus. Também lembramos dos nossos irmãos e irmãs que estão conosco online, que completaram ou completará mais um ano do Santo Batismo, do qual a fé cristã, por meio da palavra e da água, o Santo Batismo, tivemos o nosso nome inserido no livro da vida. Então, nós somos gratos a Deus também por esta bondade.
Queremos orar em favor de todas as pessoas que sofrem com enfermidades da nossa congregação Redenção, também da nossa congregação Sião do Laranjal, entregar de uma forma especial aos idosos que passam por momentos de aflição, desespero, ansiedades. E queremos de uma forma especial também lembrar dos nossos pastores em nossa oração. Pastores do mundo, pastores da Igreja Cristã e os nossos pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que também sofrem neste momento de pandemia. Falemos com Deus em oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Tu que amaste o mundo de tal maneira, dando Teu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Santo Deus, de Ti vem todo o dom perfeito e toda a boa dádiva em nossas vidas. Sem Ti, nada somos e nada podemos. Em Ti vivemos, nos movemos e também existimos. Ó Santo Deus, Pai Celeste, pelas muitas misericórdias demonstradas dia após dia em nossas vidas, Te louvamos, porque de Ti vem a capacidade, a inteligência e a sabedoria. E Tu capacitas nós, seres humanos, falhos e pecadores, para que Te sirvam. E também Tu nos preparas para que atendam às necessidades da Tua Igreja e como filho e filha cristã, vivendo uns com os outros aqui neste mundo. Recebe este culto, ó Santo Deus, que rendemos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Senhor Santo Pai, assumistes em nosso lugar, pagando pelo nosso pecado, mas com a Tua morte e ressurreição, no qual celebramos neste terceiro domingo de Páscoa, reconciliando-Te, a nós, seres humanos, com o Pai Celeste. E este Pai Celeste, que cremos para ver, que virás glorioso para julgar os vivos e os mortos na Tua segunda vinda. Ó Santo Deus, intercedemos por todos os irmãos e irmãs da nossa congregação da Redenção, bem como da nossa congregação Sião do Laranjal, e todos os irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento. Te entregamos em Tuas mãos paternas aqueles que completaram ou completará mais um ano de vida. Também entregamos em Tuas mãos paternas e bondosas aqueles que celebram mais um ano do nascimento espiritual, por meio da palavra e da água, o santo sacramento, o batismo, o qual escreveste os nomes destes Teus filhos e Tuas filhas no livro santo, no livro da vida. Esteja com cada um deles, como sempre estiveste, e os mantém na fé verdadeira, hoje e para todos sempre. Santo Deus, Pai Celestial, Te entregamos em Tuas mãos todos os idosos da nossa congregação, Redenção e Sião, que passam por momentos de enfermidades, que passam por momentos de incertezas, medos e angústias. Esteja com eles, ó Deus, fortaleça-os, ampara-os e consola-os. Renove a esperança que vem de Ti, por meio da Tua santa palavra, da ação do Teu Santo Espírito no coração de cada um deles. Pai, todos aqueles que sofrem, aqueles que perderam entes queridos por causa da pandemia mundial no mundo e aqui no Brasil. Pessoas estas que estão em lágrimas, porque se foi vidas queridas, amigos próximos. E a dor da separação parece ser insuportável. Ó Santo Deus, console-os,
ampare-os. E dê forças a estas pessoas para que, quando tu vieres a julgar vivos e os mortos, como tu mesmo escreveste na Santa Escritura, virás em glória e enxugará todas as lágrimas destes teus filhos e filhas. Pai bondoso e misericordioso, te entregamos também em tuas mãos os pastores da tua igreja pelo mundo afora. Pastores estes que anunciam com coragem, que anunciam com humildade, mas que anunciam com alegria e disposição a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Pastores estes que mundo afora sofrem por não poderem abraçar, por não poderem estar perto, semana após semana, daquelas pessoas que tu mesmo colocaste para eles pastorearem. De uma forma especial, ó Deus, te entregamos todos os pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil que passam por aflições, que passam por ansiedades, angústias e até mesmo desespero. Pai, renova a esperança de que eles não estão sozinhos, mas que tu, o bom pastor Jesus, por meio da ação do teu Santo Espírito, habita no coração de cada um deles. Dê a eles esta esperança, encoraja-os e anime-os a viver esta palavra dia após dia, com alegria e disposição, na certeza de que tu és aquele que governa e que governará para todo sempre, mesmo neste momento de pandemia, mesmo em meio ao sofrimento. Tudo isso, ó Deus, que pedimos e agradecemos, o fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo, que também nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, estimados irmãos e irmãs na fé no Salvador Jesus, chegamos ao final de mais este culto, no qual rendemos ao nosso Deus e recebemos dele as bênçãos que diariamente ele nos dá por amor e misericórdia, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Na certeza de que este Deus está conosco e sempre estará, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltou, nada me falta e certamente nada me faltará. Queremos rapidamente falar dos nossos avisos da nossa Congregação Redenção, também da Congregação do Laranjal. As nossas programações seguem normalmente online, virtual, devido ao quadro que nós estamos vivenciando. Então vocês podem acompanhar aí na projeção, as nossas atividades seguem normalmente. Nos sábados temos a escola dominical, sempre às 2:30 da tarde, e os cultos, sábado às 20 horas, todo sábado às 20 horas, e também aos domingos, às 9 horas da manhã. Então as nossas programações seguem normalmente online.
Também queremos, de uma maneira especial, pedir para que irmãos e irmãs na fé da nossa congregação, olhando para o próximo, convidamos aqueles que assim gostariam que pudessem doar para as confecções de máscaras contra o vírus do Covid-19, máscaras estas que estão sendo feitas pela Liga de Servas da congregação, bem como também voluntários da capelania hospitalar. Então, se você pode e gostaria, então, doar para que esse bonito trabalho continuar, vocês podem acompanhar aí o telefone da Fernanda, entrar em contato com ela e, então, saber mais informações de como vocês podem estar aí também ajudando este bonito trabalho. Seguindo também neste bonito trabalho, nós temos um pedido especial também, que estamos precisando de mais costureiras voluntárias para estas confecções destas máscaras, que está sendo distribuídas à nossa população aqui na cidade de Pelotas. Então, este projeto, como eu já mencionei, está sendo desenvolvido em parceria com a Liga de Servas Luteranas, também com as voluntárias da capelania hospitalar. Então, se você tem este dom de costurar e gostaria também de ajudar a levar também mais cuidado às pessoas, ao nosso próximo, aqui da nossa cidade, então você é convidada a ajudar, a contribuir com o dom que Deus deu também a confeccionar estas máscaras em parcerias com estas servas, estas irmãs, para que esse bonito trabalho possa continuar. Também lembramos a vocês, irmãos e irmãs da nossa congregação e que está conosco neste culto, que a nossa congregação da Redenção, também a congregação Sião do Laranjal, mesmo em meio ao quadro que estamos vivendo, o trabalho continua, as despesas também continuam. Então, gostaríamos de pedir aqui carinhosamente as bênçãos que Deus nos dá, para que nós, como igreja, ofertemos para a manutenção do trabalho desta congregação. Também vocês podem acompanhar aí na projeção, podem ser feitas por transferência eletrônica, também podem ser feitos depósitos e também podem entrar em contato com o pastor e então para fazer a sua oferta diretamente aqui na secretaria da igreja, tomando os devidos cuidados como o nosso município pede. Também lembramos aqueles que não podem, que estão impossibilitados de trazer a sua oferta e não têm esta opção da tecnologia de transferência ou ir até o banco. Então, entre em contato com o pastor. Temos aqui na congregação voluntários que se disponibilizaram a ir a buscar a oferta em casa. Então, entre em contato com o pastor e ele pode, então, dar mais informações sobre isso. No mais, é isto da minha parte. Do pastor Valdir também estendemos o nosso carinhoso abraço, mesmo que de forma virtual. Sintam-se abraçados por nós, especialmente no amor e na misericórdia do nosso Deus. E é com este Deus que nós queremos finalizar este momento de culto, pedindo que Ele continue conosco dia após dia, independentemente da nossa situação. E Deus é fiel, e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E Ele prometeu estar conosco todos os dias até o final dos séculos. Cantemos todos o hino final, Conosco Fica, ó Deus, hino 403 do Inário Luterano.
ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, ei, Senhor, convém que nos socorra a tua proteção. Ó, vem fazer conosco habitação. Conosco vem o nosso fim mortal, desaparece o gozo terreal, mudança vem em tudo e corrupção, conosco faz eterna habitação. Vem revelar-te a nós, Jesus Senhor, divino Mestre, Rei e bom Pastor, ó guia forte, amparo em tentação. Vem fazer conosco habitação. Presente estás nas trevas ou na luz, não há perigo andando com Jesus, medo e pavor jamais existirão, onde meu Deus fizer habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo santos vão ressuscitar, no reino além não há perturbação, senão com Deus ditosa habitação. Este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu frágil filho,
Guarda o que viaja no violento mar e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, dá enquanto durmo tua proteção. Ó Jesus, aceita minha petição, dá enquanto durmo